Olá, pessoal. Estamos indo então para a nossa 11ª aula desse semestre. Eu sei que é um assunto complexo e a gente vai repetir bastante ele ao longo aí dos semestres, então é um assunto recorrente, a questão da harmonia, porque quando nós lidamos lá no início, né, com a questão da melodia, a gente lidou com informações unitárias, né? Agora aqui a gente tem informações trinitárias, tetrárias e assim por diante. O que quer dizer isso? A gente agora está lidando com escalas de 3 sons, 4 sons simultâneos, né? E aí quando você põe 7 notas uma ao lado da outra, você já tem aí 7 informações. Quando você põe 7 acordes um ao lado do outro, você vai ter muito mais informações. Eu vou ter que fazer uma conta rápida, né, para a gente ter na ideia. Se forem apenas tríades no estado fundamental, né, a gente vai ter aí 21 informações diferentes, né? Então, isso é um tema um pouco mais complexo, significa que lembra que eu falava para vocês, né, que o assunto aqui, o desenvolvimento da nossa formação é pela convivência. Então, tem pessoas que são mais simples de conhecermos, né, principalmente as crianças. A gente entende logo como está a personalidade, o jeito de ser, o jeito de se interagir. Às vezes, nós conhecemos pessoas um pouco mais complexas, né, no sentido de serem mais densas, com mais informações, a gente precisa de mais tempo para entender essas pessoas. Isso é um assunto da área da psicologia, não é aqui da área da música. Eu estudei alguns anos, né, de psicologia, mas não concluí, não é o tema que eu vou trazer aqui, mas é uma coisa que a gente analisa bastante, essa complexidade. Então, a gente está lidando agora com um assunto que tem várias camadas, então a gente vai repetindo esse assunto. Em julho, nós vamos dedicar o mês inteiro para revisões, né? Então, nós vamos fazer as 4 semanas ali do mês, né? São 4 semanas ou 5, tenho que ver aqui direitinho, mas nós vamos dedicar as semanas do mês de julho para fazermos revisões, né? Do nosso conteúdo, né? Mês de julho, então, tem 1, 2, 3, 4 semanas mesmo. Então, são 4 revisões que nós vamos fazer. Aí, em agosto, nós começamos com um novo, entre aspas, conteúdo, que na realidade é um aprimoramento deste que nós estamos expondo. Então, fiquem de forma bem tranquila, que não espero que se entenda esse assunto apenas em um semestre, é uma coisa que vai levando um tempo. E isso é o legal da gente estar aqui no formato de coro, nesse projeto, é que a gente tem tempo para conviver, né? Então, enquanto vocês estiverem aqui, a gente vai aprimorando o assunto. E o assunto da harmonia é um assunto que você pode conhecer alguém que estuda ele há 20 anos e ainda assim tem coisa para ser detalhada. E se tratando de harmonia tradicional, não estamos nem falando de harmonia atonal, né, de harmonia quântica, que já estão desenhando aí algumas possibilidades, harmonia matemática, que é com sequências de Fibonacci, algumas outras propostas, né, harmonia que são da música contemporânea, a gente nem vai entrar nisso, porque na realidade a gente quase não utiliza isso na proposta do tipo de coro que a gente funciona, né? Que é um coro lírico, né? Então, a gente fica na harmonia tradicional e tem bastante coisa, a gente vai revisando, a gente vai aprendendo, até que a gente vai estabilizando nesse conhecimento, né? Então, vamos seguir aqui para o nosso tema de hoje. Muito simples, vai ser muito rápido, a gente ainda vai abordar ele com mais calma depois, mas basicamente a gente já viu lá atrás, vou até abrir aqui novamente o que a gente já colocou em nosso conteúdo. A gente vai só revisar a questão das substituições dos acordes nas 3 funções básicas, primárias, importantes, que é a tônica, a subdominante e a dominante, né? Então, a gente já viu algumas análises disso, vimos na última aula de leitura musical aqui até essas
cadências, né, principais que a gente tem até que substituem de forma interessante, né, cujo objetivo é gerarmos uma riqueza tensional para o quinto grau, nessa relação de tônica, dominante e tônica. Está sempre buscando o primeiro e o quinto grau, né? E a gente viu que os acordes podem se substituir conforme a sua similaridade, né? Então, se a gente tem aqui notas comuns, a gente pode ir substituindo. Eu até coloquei cores diferentes aqui para essas notas, né? Então, a gente deixa o Ré aqui, aí essa nota aqui a gente coloca nesta cor aqui, né? E a gente volta aqui nessa configuraçãozinha que a gente já tinha colocado. O Si ficou preto. O Ré a gente não escolheu uma cor, né? Vamos escolher uma corzinha para ele aqui. Esse nosso quadro. Vamos colocar o lilás para ele. Já está muito próximo do Lá. Lilás. Ah, esse verde diferentão aqui, pronto. Não, peraí. Vamos colocar o que eu estava pretendendo. Esse lilás mais escuro. Pronto, fica bem diferente. O Ré aqui. Beleza. E a gente viu, né? O acorde de terceiro grau, ele tem duas notas em comum aqui com o acorde de primeiro grau. Vejam as cores. O Mi está presente em dois acordes e o Sol também. Então, por isso que eles podem comutar entre eles na mesma função de tônica, né? Ao mesmo tempo, vamos ver aqui que eu não coloquei, nós temos na dominante também aqui notas em comum. Nós temos o Sol e o Si em comum com o terceiro grau. Por isso que ele também pode ocupar aqui a função de dominante. O sétimo grau pode também ocupar a função de dominante, porque ele tem o Sol, ele tem, na verdade, o Si, né, similar aqui, e ele tem o Ré também similar. E assim eles podem fazer aquelas cadências compostas, né, que tem aqui no nosso livro de base, fazendo alterações na cadência plagal, que é tônica, quarto grau, tônica, a cadência autêntica, né, tônica, dominante, tônica, e a cadência completa, tônica, subdominante, dominante, tônica. Você pode trocar os acordes de tônica, os acordes subdominantes e acordes dominantes. Então, você tem três opções aqui, aqui e aqui, né, para fazer essas trocas e ter uma cadência. É isso que a gente viu no último encontro, né? Existem até os acordes especiais, que a gente já aprendeu que são três. É o K64, que é o cadencial 64, que é a tônica na segunda inversão, que vai fazer o papel de dominante e pode conduzir, inclusive, para dominante, fazendo a cadência soar assim. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais claro para vocês. E vamos ouvir. E vamos fazer essas harmonizações nos ensaios aqui presenciais, aqui em Brasília. E você que não mora aqui na cidade de Brasília, no Distrito Federal, não apenas na cidade de Brasília, mas qualquer cidade do Distrito Federal e aí redondezas, né? Procure um coral, depois eu posso citar se a pessoa, né, que rege o seu coro gostaria de experimentar, né, de fazer essas harmonizações também, né? Aí nós temos aqui o napolitano, que é uma cadência de subdominante, né? Que ele faz essa subdominante aqui para ir para a dominante. No fim, é uma cadência completa. Nós teremos aqui a tônica,
aqui uma subdominante sexto grau, ele é maior porque estamos numa tonalidade menor. Aí aqui nós temos uma subdominante napolitana, né? É a primeira inversão, napolitana sempre está. Temos uma dominante e temos uma tônica primeiro grau, né? Tônica primeiro grau, a gente geralmente não escreve primeiro grau, mas só para vocês terem uma ideia. Se eu omitir aqui os graus, a gente vê bem claramente aqui as funções, né? A gente tem cadência completa. Tônica subdominante, repetida em 2 graus diferentes, 2 acordes diferentes, né? A dominante e a tônica. E aí é o acorde napolitano, para gerar essa riqueza na progressão. E às vezes até podemos ter uma dissonância aqui também, que é muito utilizada para fazer essa afirmativa, né? E aqui o acorde lídio, que é um acorde que permite um cromatismo no baixo, para gerar uma tensão bem interessante. É um acorde, o acorde lídio é um acorde de dominante. Nós vamos ver, inclusive, que ele é uma dominante de uma certa relevância, certa força, né? E aqui, se a gente colocar também as funções, nós vamos ter uma cadência completa. Tônica, subdominante, dominante, dominante novamente e tônica. Nós vamos ter isso, né? Tônica primeiro grau, subdominante napolitano, dominante lídio, dominante quinto grau e tônica. O lídio é um acorde porque ele faz, né, às vezes da cadência lídia, por conta aqui do salto de quarta aumentado. Ó. Dó, fi. Então, isso aqui é uma coisa presente no modo lídio, que a gente já viu, né? Já solfejamos bastante, vamos solfejar agora os modos nesta semana, né? Então, esse modo lídio aqui, presente nessa cadência, faz com que se chame esse acorde de acorde lídio, porque ele faz essa modificação. Vamos ouvir, então, como acaba funcionando essa progressão. E aí a gente tem essa riqueza. Porém, a gente tem hierarquia, tá, gente? Entre os graus que fazem essas trocas funcionais, tá? Existe uma hierarquia também entre eles, que é o que vamos ver no assunto de hoje, de maneira ainda inicial, para depois nos aprimorarmos, né? Então, vamos aqui para nossa, antes das cordas, hierarquia. Um minutinho. Acabei passando muito para frente. Aqui sim. Então, vamos aqui. Então, olha só. Dentro de uma mesma família, que a gente já está chamando de famílias, né? Família da tônica, família do dominante, família do subdominante. Os acordes têm tensão, tudo a gente trabalha em tensão, que é uma questão acústica e neurológica. Lembra que a gente viu um vídeo há muito tempo atrás que falava que a quarta aumentada tinha ali 42 ciclos versus 35 ciclos por segundo da nota mais grave da nota mais aguda. Isso gerava uma tensão porque o cérebro não conseguia acompanhar, né? Diferente de uma oitava, que é 2 ciclos contra 1 ciclo, né? E a diferença da quinta, que é de 3 ciclos contra 4 ciclos, 3 ciclos, 2 ciclos, né? E da quarta, que é 4 ciclos contra 3 ciclos, né? Por segundo. Por isso que são intervalos perfeitos, que a gente consegue ouvir e já afinar rapidamente. A segunda já tem alguns ciclos mais completos, já tem um choque de ciclos mais complexo. A terça, a sexta, a sétima também, né? Então, quanto mais complexa é essa relação desses ciclos por segundo, dessa onda sonora, mais tensão vai ser gerada. E a gente trabalha com essa perspectiva na harmonia funcional, na harmonia clássica. É tensão e relaxamento. Eu lembro de uma piada bem antiga, né, dos Trapalhões, lá um programa de TV, do Zacarias, que calçava um sapato bem apertado, mas bem apertado, e ele tirava esse sapato, e ele fazia um
né? Que delícia. E aí perguntavam para ele, por que que você usa um sapato tão apertado? Ele falou, para ter esse relaxamento na hora que eu tiro, né? É basicamente isso que a gente trabalha aqui. A gente gera uma tensão no nosso cérebro. Esse caminho de gerar tensões e relaxamento é um caminho que pode ser mais rico do que usar apenas 3 acordes, né? O primeiro grau, o quarto grau, o quinto grau. E aí a gente tem tensões diferenciadas dentro da mesma família, que vai gerar uma hierarquia entre eles, né? Por exemplo, quando a gente compara o dominante com sétima, que é o quinto grau, com sétima, com o dominante de sétimo grau com sétima, esse aqui é mais fraco do que o quinto grau. Então, o nosso quinto grau com sétima, esse aqui, ó, nosso quinto grau, esse aqui com a sétima, tá? Ele vai ser muito mais forte do que o nosso sétimo grau com sétima. Eu ponho uma sétima nele aqui, tá? Ele vai ser esse aqui, esse dominante aqui com a sétima, vai ser muito mais forte do que esse aqui. Tá? E existe uma razão para este ter uma tensão mais forte do que isso, que a gente vai entender aqui um pouquinho dessa razão. O acorde de nona, gente, que é quando a gente tem a sétima, a gente pode colocar também a nona. Então, qual é a nona nota a partir do sol? Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol é a oitava. A próxima é a nona, que é o lá. Esse é um acorde com nona na posição fundamental. Sol, si, ré, fá, lá. Um detalhe para quem toca violão, para quem toca um instrumento, ou para quem canta também, com pessoas que tocam esses instrumentos. A nona nos obriga à execução da sétima, tá? Geralmente a sétima menor, se não há nenhuma indicação. Então, se tem uma nona. Agora, quando você tem um acorde sus nona, é outro departamento, a gente vê isso em outro momento. E na harmonia, como eu já falei, muita gente explica os mesmos fenômenos com linguagens diferentes, tá? Porque é um assunto muito complexo, com muita gente, muitos teóricos falaram sobre ele, tentaram fazer categorias e nomenclaturas didáticas, né? Propostas de nomes, né? de uma etimologia, digamos assim, que não é unificada ainda. Então, a gente tem explicações diferentes. E existem também uma grande diferença da harmonização, da progressão funcional, que nem é necessariamente tão funcional assim, a do jazz, tá? E a da harmonia clássica. Basicamente, porque a gente usa realmente o sistema tonal na harmonia clássica. No jazz, a gente já viu que o Miles Davis mudou essa. Ele tem um modalismo para dentro do jazz, e aí muda as relações, que é um pouco também da mudança de relações que a gente vai ver no impressionismo, que vem antes desse movimento jazzístico. Antes do Miles Davis, o jazz segue esse padrão aqui também, as standards antigas, né, do jazz americano. Lembrando que jazz, gente, é o nome de um estilo amplo, é igual falar música clássica. A gente fala, a música clássica, ela tem seus estilos do barroco, renascentismo, romantismo, né? A gente tem, dentro desses, né, nós temos o movimento galante, nós temos uma espécie de protoclassicismo, que tem também suas nuances diferentes e tal, os compositores, suas linguagens, no mesmo estilo, você vê uma diferença grande entre compositores do barroco, como o Bach, o Telemann, o barroco tardio, o barroco inicial, que é a transição, né, que a gente vai ter o proto-barroco com o Buxtehude, tem uma linguagem diferente, a gente vai ter linguagens diferentes até dentro dos próprios autores nas suas relações harmônicas. Então, essa é a maneira que eu gosto de explicar, porque eu acho ela bem didática, bem simples, que é a maneira que o professor Bogin me ensinou quando eu fazia graduação aqui na Universidade de Brasília. Ele segue um modelo mais clássico de explicação, e eu acho ele mais simples de ser entendido, mas tem o Corsica, tem o Schoenberg, tem outros professores de várias escolas, né, teóricos de várias escolas que explicam muito bem. Só que às vezes a explicação já exige uma vivência maior no assunto, né? Temos aqui no Brasil também um húngaro radicado brasileiro, o professor Jan Guest, que é excelente, o Amir Shediac, né, o saudoso Amir Shediac, que
infelizmente faleceu há alguns anos aí, de uma forma, infelizmente, muito trágica, e vários outros professores que vão explicar os mesmos fenômenos, às vezes com modos diferentes, abordagens diferentes, né? Mas o fenômeno é o mesmo, o fenômeno não muda, embora a gente explique de um jeito diferente, né? Então, o acorde aqui com nona, ele vai ser mais fraco do que o acorde dominante, por exemplo, do sétimo grau com sétima. Ele é mais fraco. E a gente vai entender por quê, né? Com acorde de nona, gente, o dominante com nona, ele é a junção do acorde dominante com o segundo grau subdominante. Ó, se a gente vê aqui, são dois acordes juntos. Nós temos o acorde Sol maior, Sol, Si, Ré, e o acorde Ré menor, Ré, Fá, Lá, né? Temos esses dois acordes aqui juntos. Então, é como se a gente tivesse um bloco juntando duas tríades, né, que são intersectadas pela nota Ré. Por isso que isso enfraquece o acorde com a sua cor de subdominante, entre aspas. Lembra que a gente falou da relação com as cores? Então, a gente tem uma pintura subdominante dentro de um acorde dominante aqui, né? Por isso que ele acaba sendo considerado mais fraco. O acorde dominante terceiro grau é ainda mais fraco, porque tem duas notas em comum com a tríade da tônica, né? Então, aqui, ó, o acorde terceiro grau, nós temos Mi e Sol em comum com a nossa tônica. Então, quando ele ocupa a função de dominante, ele vai chegar a ser mais fraco do que o sétimo grau. O sétimo grau, apesar de ter essas duas notas em comum aqui com a subdominante, ele não tem com a tônica. A tônica já é o lugar de repouso, né? Falando para vocês. Aqui é onde a gente quer chegar. A dupla subdominante ainda não é um lugar de repouso, embora ela não tenha tanta força como a dominante. Então, essa relação hierárquica ela está estabelecida por isso. Quem está mais próximo da dominante, quem está mais próximo da tônica, né? Então, a subdominante está mais próxima da tônica do que a dominante. Então, ela é mais fraca do que a dominante. E aí, os acordes que têm misturas com notas incomuns da subdominante aqui, quarto grau, né, vão estar mais fracos do que as que estão em mais comum com a dominante. Essa é a relação. No primeiro momento pode parecer um assunto meio complexo, depois a gente vai entendendo, né? Então, do mais fraco para o mais forte, a gente tem essa relação aqui já entregue para nós pelo professor Flávio. Eu não tive aulas, infelizmente, com o professor Flávio, mas é também um excelente professor, ele é da área de composição, domina muito a linguagem de música computacional, é um professor muito competente, o professor Flávio, né? Falando aqui o nome deles mesmo completo, né? A gente coloca aqui o professor Flávio Pereira e o professor Bojin Neldiakov, né? São, assim, sumidades que a gente tem no Brasil, né, nessa área, são teóricos fantásticos, e a gente tem o privilégio e a honra de tê-los aqui pertinho de nós, aqui em Brasília, para quem reside aqui. Né, eles dão aula no departamento de música, além de pessoas, né, professores, docentes muito competentes, eu falo isso porque fui aluno de um deles, né, mas convivi com outro, né, deles, que foi o professor Flávio. Infelizmente não tive a honra de ser aluno dele, mas convivi com o professor Flávio em algumas ocasiões. Eu posso dizer que, além de excelentes docentes, são excelentes pessoas, né? Eles são muito acessíveis, então, se vocês precisarem de alguma coisa, tem os e-mails disponíveis aí, podem escrever, eles vão tirar dúvidas que vocês tenham. Esse livro está disponibilizado gratuitamente pela editora da Universidade de Brasília, né? E eles são pessoas realmente, assim, muito, muito tranquilas e amam ensinar. Então, vocês podem escrever para eles, tirarem dúvidas, falarem do livro, né, com eles vão gostar bastante. Eu até incentivo isso. No futuro, pretendo deixar o contato de e-mail profissional deles para vocês entrarem em contato. Inclusive, quem tem cadastro no Team pode até também mandar mensagem para eles pelo Teams, tá? Bom, então, do ponto de vista do mais fraco para o mais forte, a gente tem essa hierarquia aqui. O K64 é o mais fraco de todos. Por quê? Porque ele é a tônica na segunda inversão. Lembra? Quanto mais próximo da tônica, menos tensão nós vamos ter, porque a tônica não é lugar de tensão, a tônica é lugar do relaxamento, né? Quanto mais próximo da dominante, tá? Aqui é a dominante, maior a tensão. Então, é nessa ordem que a gente está colocando. Mais próximo da tônica e mais próximo da dominante com sétima.
Então, depois do K64, a dominante terceiro grau. Depois a dominante de nona sem a terça, que seria o dominante sus nona, né? Ou seja, não seria o sol, si, ré, fá, lá, mas seria o sol, ré, fá, lá. Por quê? Porque a gente vai ter o acorde de subdominante aqui e uma nota só, né? Digamos assim, que não tem, por exemplo, né? Nós temos aqui a dominante terceiro grau na primeira inversão, as inversões contam, tá? Elas mudam um pouco a relação, porque aqui o baixo já está na nota sol, né? Aqui o nosso baixo aqui está na nota mi, que é a terça do acorde dó. A nota sol, ela é a quinta do acorde dó, mas ela também é a fundamental da dominante. Então já vai mudando essa relação. Eu vou falar muitas informações que vão parecer complexas, assim como a gente falava lá no início, né? Quando vocês estavam no grupo iniciante, né? E pareciam complexas, depois vocês foram entendendo, mas eu vou repetindo e vocês vão compreender. Depois o acorde lídio, que o nosso acorde lídio, ele tem uma nota que ela é sustenizada, ela é suspendida, e ela está em comum com a nossa subdominante, mas ela é alterada de algum modo, então, e ela tem, digamos, mais similaridade com a dominante. Depois o lídio com sétima, aí a dominante sétimo grau com sétima. Por que ela é mais fraca do que a dominante sétimo grau sem sétima? Porque essa sétima aqui faz também com que ela tenha dois acordes, e sendo um dele, né, o acorde de subdominante de segundo grau. Aqui está a sétima do acorde de sétimo grau. Né? A nota é si, então a sétima, a oitava vai ser si, si, próxima à nossa sétima, desculpa, antes da sétima a gente vai ter o lá, então lá, depois o si, então si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Aqui a gente tem si, ré, fá, e aí o ré, fá, lá. O ré, fá, lá é o nosso subdominante de segundo grau. Por isso que a dominante com a sétima vai ser mais fraca do que a nossa dominante de sétimo grau sem a sétima. Tá? Aí nós vamos ter dominante terceiro grau aqui na primeira inversão, desculpa, né? Agora com baixo sol. Aqui na segunda inversão, que é a nota si, que já é bem distante da fundamental do acorde tônico, que é a nota dó. Estou falando em dó maior, mas se transportar para qualquer outra tonalidade, a gente tem essa mesma relação. Depois a dominante de nona sem a quinta, né? Porque aí sem a quinta a dominante vai perder aquela força, aquele acorde de Ré menor, né? Então aqui vai ter Sol, Sol, Si, Fá, Lá. Aí tem o Fá, Lá da subdominante, mas não tem o Ré, Fá, Lá, não fazendo um acorde completo de subdominante de segundo grau aqui, né? Depois a dominante pura, Sol, Si, Ré. A dominante com sétima, Si, Ré, Fá, que é essa tensão do trítono, que é a quarta aumentada que temos entre o Si e o Fá, que são 3 tons, são 6 semitons aí. E, por fim, a mais forte de todo, dominante de sétimo grau. Então, na hora que a gente vai brincar de trocar, olha quanto acorde a gente pode trocar na hora de realizar uma dominante, para a gente enriquecer a nossa progressão funcional. É muito acorde, muito acorde. É muito interessante esse tema aqui. Cheguei a me dar água na boca, aí eu vou bebendo água aqui, porque eu gosto muito desse assunto. Eu até já falei para vocês, quando eu ouço músicas do Johann Sebastian Bach, é como se alguém fizesse massagem no meu cérebro. É isso que eu sinto, gente. É engraçado, mas é isso mesmo, né? E esse assunto é um que faz massagem no meu cérebro. É muito interessante, assim, essa relação. Porque essa hierarquia me permite também ter cadência autêntica fraca, cadência autêntica forte. Então eu posso ter uma dominante fraca, uma dominante forte, sim, e você pode ter dominantes, vamos dizer assim, fraquíssima, né? Citando Chaves aí, né? Do programa de TV, fraquíssima, fraquíssima, fraquinha, fraquérrima, né? Até a fraca e a forte, vamos dizer assim, a gente pode ter isso. E na subdominante, gente, pelas mesmas razões, também vamos ter essa hierarquia. Quanto mais notas em comum com a tônica, que é o lugar do relaxamento, mais nós vamos ter relaxamento, né? Menos tensão. Então, mais fraca vai ser essa relação de graus. Então, temos aqui subdominante sexto grau, é o mais fraco de todos da família da subdominante, depois sexto grau com sétima, depois subdominante pura, por incrível que pareça, ela não é a mais forte.
O acorde de quarto grau não é o mais forte da relação de subdominante. Depois o quarto grau com a sétima já fica um pouco mais forte. O subdominante segundo grau invertido. Então, lembre-se, gente. É o mesmo acorde, só tá com baixo na terça, com baixo na quinta. Não. Quando você inverte um acorde, é outro som, é outro acorde. Tem as mesmas notas. Então, dó, mi, sol é uma coisa, mi, sol, dó é outra coisa, sol, dó, mi é outra coisa absolutamente diferente, porque geram relações acústicas diferentes entre as ondas que são comutadas nessa polifonia, tá? Aí nós temos o segundo grau com a sexta, que é a primeira inversão, depois essa aqui já é a segunda inversão com a sétima. Vamos ver isso aqui depois, tá? O 6/5 é a segunda inversão com a sétima. E o acorde subdominante mais forte de todos é o napolitano. Tá? E existe também hierarquia nos acordes de tônica, mas a gente não vai ver isso tanto agora. Tá? Então, quais são as perguntas que a gente faz para saber? Já respondi para vocês, né? Então, já dei a resposta, agora eu vou fazer a pergunta. Existem ou não dentro do acorde notas de outra família? É a primeira coisa para ver se ele é mais fraco ou mais forte. Se existem, essa família é mais fraca ou mais forte. Então, né, se tem notas da família da subdominante dentro de um acorde aqui de dominante, ela é da subdominante de sexto grau, então de sexto grau, esse acorde vai ser ainda mais fraquinho, como é o caso aqui do K64. É de segundo grau, na primeira inversão, então ele vai ser um pouquinho mais forte aqui dentro, né, quando tem esse tipo de relação, que vai ser o acorde de nona, por exemplo, né? O nona com a quinta, né, sem a terça, por exemplo, né? E assim por diante. Essa é a pergunta. Existem ou não dentro do acorde intervalos dissonantes, como sétima, trítono, segunda, nona, que aumentam a tensão do acorde dentro da sua estrutura? Então, existem mais dissonância. Quanto mais dissonância, ou seja, quanto mais complexa a relação de ciclos entre as notas, né, de batimentos entre as notas, e dificultando essa compreensão para o nosso cérebro, mais tensão vai gerar. Então, quanto mais tensão, mais forte para a família de dominante e mais fraco para a família de tônica. Na hierarquia da família da tônica, vamos ter uma relação inversa. Lá nós buscamos os acordes da família da tônica que tem maior proximidade com a tônica e maior distância com a dominante, porque ali nós queremos relaxamento. Então, o que é relaxamento, gente? São aquelas polifonias em que o nosso cérebro processa de maneira mais simples, tá? Que a gente entende melhor. E a tensão são aquelas polifonias em que o nosso cérebro tem mais dificuldade de compreender, que às vezes causam até mesmo ilusão auditiva, tá? Ilusão de áudio, ilusão de escuta, né? Assim como a gente tem ilusão de ótica, a gente também tem ilusão de escuta. Tem até um efeito chamado fundamental ausente, que a gente tem 3 notas, mas o cérebro escuta uma quarta nota quando acontece esse fenômeno acústico, que a tensão é tão grande que o nosso cérebro ele gera uma nota psíquica, é uma nota psicológica, ela não é real, ela não é física, por conta de uma dificuldade que ele tem de decifrar essa polifonia, né? Essa polifonia nesse tipo de caso da fundamental ausente, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, talvez no próximo ano aí, né? Então é isso. A família da tônica, gente, ela é mais estável, mas é isso que ela é mesmo, ela procura estabilidade, né? O grupo da dominante, ele é o mais forte, apresentando um desejo ou tendência, né, para resolver na tônica. Porque quando a gente tem tensão, a gente quer resolver, né? Se a gente tem o dissabor, às vezes, de um atrito, de uma briga, né, doméstica, um debate, né, uma discordância, a nossa tendência é querer resolver esse assunto. A gente não quer, se a gente tem um assunto mal resolvido, uma tarefa não terminada, a nossa tendência para relaxar é concluir, né? Então, o acorde de dominante ele tem isso, ele traz esse conflito, e o acorde tônico ele resolve esse conflito. E isso não acontece na música modal, tá, gente? Isso é na música tonal. Por isso que muda as relações de progressão de acordes quando a gente vai tratar do jazz modal, que é o jazz baseado na proposta do Miles Davis. Muda quando a gente vai tratar do jazz standard, do jazz tradicional, o jazz pré-Miles Davis, ou seja, antes da década de 60,
né? A gente vai ter uma outra utilização. O jazz dançante, ele, que é o jazz ali do início do século XX, que era para música de baile, né? Ou o jazz formal, né? Ainda tem esses elementos que era o jazz dos trens, né? Que você tinha as bandas de jazz ali para tocar para os eventos, né? E tudo mais. Você tem outro tipo de relação, né? A música, até o romantismo tardio, a transição já, o período da música contemporânea, a música moderna, na verdade, né? Que vai ganhar outro nome muito em breve, né? Essa música, ela vai ter um outro elemento, e a gente tem duas escolas, uma escola alemã que vai apontar para quebra das hierarquias entre as notas, os acordes, o atonalismo, o serialismo, e uma outra linha, que é a questão do neomodalismo ali com a escola impressionista, a escola francesa, né? E nos dias de hoje nós estamos vendo o surgimento de uma nova escola, que são as escolas físicas, né? Que buscam, novamente, seria um neopitagorismo, buscam nos elementos físicos da ciência, da física contemporânea, da ciência mais atual, né? Elementos para uma construção do discurso musical pós-tonal. Alguns apostam em alguma sequência e tal, e existe um grande investimento na música composta com informação quântica, chama-se música quântica, né? Que é aquela música em que se pega padrões desenvolvidos nas frequências quânticas, né? Traduz isso para o escopo auditivo humano, né? O que a gente consegue absorver ali de 20 a 20 mil hertz, para a gente entender essa forma, né? E essa música é uma música que tem mostrado bastante atratividade para os novos estudiosos aí, os novos teóricos, as pessoas que estão estudando música aí, né? Musicistas em geral estão se atraindo bastante para essa perspectiva da música composta com informação quântica. Mas isso é outro assunto que a gente trata no futuro mais longínquo daqui, né? Vamos primeiro resolver esse assunto aqui entre nós. Então é isso, pessoal. Nós vamos ter exercícios agora mais da recitação dos modos, né? Para a gente ir lembrando dessas perspectivas aí, para a gente poder ter uma resolução desses nossos assuntos, né? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Não fiquem de cabelo arrepiado. A gente vai conseguir entender esse assunto convivendo com ele. Lembre, a metodologia aqui é da formação pela convivência. Isso exige disciplina diária, que vocês já adquiriram, vocês estão aqui no grupo permanente, porque estão já pelo menos 3 semestres conosco, né? E estudando um pouquinho todo dia, a gente absorve muito ao longo de um ano. Estudando muito de vez em quando, a gente absorve pouco ao longo de um ano. Essa é uma relação aí da neurociência que é bem interessante. Então, a proposta aqui é sempre essa. Vamos um pouquinho todo dia. E o bom de termos essas aulas gravadas é que vocês podem revisar para irem aprendendo. Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Até o nosso ensaio presencial para quem reside aqui em Brasília.